Queridos, Atos capítulo 4, versículo 32, diz a palavra do Senhor. A multidão dos que criam estavam unidas de coração. Fala assim, unida de coração. E de propósito. Amém. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trazendo o dinheiro e colocando aos pés dos apóstolos. Diga amém. Diga amém. Pode se assentar, queridos. Nós temos visto durante esse mês o livro de Atos, e está sendo uma bênção, e está sendo uma bênção para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, e eu tenho certeza que para o crescimento espiritual da igreja também. Conhecendo a história da igreja primitiva, passamos pelo capítulo 1, a vinda do Espírito Santo, sabemos que é o poder do Espírito Santo que faz a obra de Deus. Amém, irmãos? Sabemos que a gente não pode fazer o papel do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então, quando eu e você quer fazer o papel do Espírito Santo, a gente se arrebenta, cansa demais. Então a nossa função é testemunhar. Diga assim para o seu irmão, o nosso papel como igreja é testemunhar. Agora, convencer o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. Então descanse seu coração, fazer só o seu papel, que é testemunhar. A igreja primitiva nos deixa um exemplo poderoso de, irmãos, de altruísmo, de viver em comunidade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações. A gente viu isso. E aqui, terminando o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, a gente vê um exemplo poderoso de como viver a vida em comunidade. Vemos que aquela multidão que criam em Cristo, eles viviam juntos, eles viviam de forma diferente, não apenas frequentavam uma reunião, as reuniões do templo, não, mas eles compartilhavam, diga assim, compartilhavam a vida na vida. Havia entre eles, irmãos, algo, não só reunião, não só religiosidade, não só templo, mas havia entre eles vida na vida, união de verdade. Eles falam, a Bíblia fala assim, ó, a multidão dos que criam estava unida de coração. Era um coração e alma da multidão dos que criam, unido de coração e unido de propósito. Eles tinham união de coração e de direção. Então eles eram unidos profundamente. Quando a gente fala em relacionamento discipulador, você está perto de alguém para ensinar o evangelho, estamos falando disso. Você chamar alguém para a igreja, você dizer, olha, essa pessoa eu quero levar para Jesus, é você compartilhar vida na vida, não só religiosidade. E aqui é um grande exemplo como aquela igreja
vivia. Ninguém considerava dono de nada. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. A Bíblia diz isso, que eles não consideravam que não possuísse por si. Então, se ele tinha um terreno, o terreno também era da igreja. Se ele tinha um carro, o carro era da igreja. Se ele tinha a casa também era usada para a igreja. Fazia os PGM dos lares, abria suas portas, os irmãos se reunirem. Essa é a palavra que está trazendo aqui. Então, irmãos, eu sempre disse e sempre vou dizer que a minha casa é a casa da igreja. Ali eu gosto de reunir os irmãos em volta daquela mesa, amém? Para a gente conversar, para a gente tomar um café. Pessoas chegam ali durante o dia pedindo oração, está aberto o portão, só me avise, porque lá tem uma cachorra, a minha cachorra chama Fiona, não é? E se você entrar lá, ela é antissocial, viu? É antissocial. Então você me avisa, porque eu vou trancar ela, aí você pode ir tranquilamente, não é? Ela não é tão brava assim não, viu? Mas eu sei como é que é, né? Então ali, irmãos, a minha casa é a sua casa, o meu carro é o carro da igreja, é o carro dos irmãos, onde eu busco pessoas com maior alegria. Eles tinham esse espírito. Olha só o que o texto diz: pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor dos que vendiam, irmãos. Ali tinha pessoas de posse, né? Pessoas que tinham terra, casa, e essas pessoas voluntariamente, não eram obrigadas a isso, mas eram pessoas de mais, né, com mais posse, eles voluntariamente, para ajudar na obra, porque nós estamos falando aqui de um período, irmãos, que era perseguição. Nós estudamos sobre isso, né? Nós estamos falando aqui de um período de perseguição, em que você se declarar cristão no caminho de Jesus, você era perseguido. E muitas pessoas passavam por necessidade por isso. Então os mais ricos, eles generosamente vendiam a terra, a casa e doava para os apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem para os mais pobres e para os necessitados. A gente não pode esquecer do contexto da época, né, irmãos? Porque ali nós estamos falando de uma perseguição, de ameaça. Pedro e João foi preso. Então, você se declarar seguidor de Jesus nessa época, você sofreria pressão social, você estava sofrendo, muitas pessoas precisavam. Então, aquelas pessoas de posse vendiam e depositavam ali aos pés dos apóstolos. Falaram assim: Pedro, João, vendi uma terra e eu quero ofertar para a obra do Senhor. E a Bíblia diz que existe aqui o José, que é o Barnabé, o filho da consolação, que também possui um terreno, vendeu, trouxe ao dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, para que atendesse os necessitados. Queridos, a unidade da igreja é um testemunho vivo. Diga para o seu irmão do lado: a unidade da igreja é o maior testemunho. Queridos, as pessoas de fora viam algo diferente nessa igreja de Atos. Não era apenas palavras, não era apenas religiosidade, o amor que eles pregavam, eles viviam. O amor que eles pregavam, eles viviam na prática. Então hoje também, a Igreja Batista de Açaí tem esse desafio de viver o que pregamos. Se pregamos amor, as nossas atitudes devem demonstrar isso, aquilo que pregamos. Por isso, irmãos, falar em comunhão é da vontade de Deus. Deus quer que nós pratiquemos a comunhão, a koinonia, né? Como se diz, a koinonia é comunhão, é o companheirismo,
é vida na vida. É eu dizer assim, olha, o meu sofá lá em casa, que Deus me deu, é para receber os irmãos. Aquele quarto é o quarto do profeta, do missionário, quando vier, não ter onde dormir, ali será, ali é a minha casa foi Deus que deu, e a minha casa vai ser usada para o reino de Deus. Isso é um testemunho lindo. Aí você está dizendo não só com palavras, você está dizendo com atitude, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que a multidão dos que criam estavam unida de coração e de propósito. A unidade nasce de um coração que encontrou Jesus Cristo. Um coração que encontrou Cristo é transformado. Ao invés de ser um coração egoísta, é um coração altruísta. Um coração transformado por Cristo é um coração diferente. É um coração que é hospitaleiro, é um coração, irmãos queridos, que vive o amor. Que vive o amor. Irmãos, Jesus orou por nós. Naquela famosa oração que o pastor Valdir pregou aqui para nós, esses dias, uns 2 domingos atrás. Jesus orou por essa unidade. João 17, versículo 21, coloca lá, Alex, por favor. João 17, versículo 21. É da vontade de Deus a koinonia, o andar em união, em comunhão. A Bíblia diz, irmãos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles, falando de nós, falando da igreja, eles, nós, igreja, eles seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é um testemunho, irmãos. Viver em coinonia é o maior testemunho que nós podemos dar ao mundo, para que todos conheçam essa unidade. A Bíblia diz, irmãos, que quando um coração é transformado por Deus, ele é totalmente diferente. Romanos 12, versículo 5, Paulo também escreve, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Ou seja, não dá para viver isolado. Não dá para dizer, olha, eu não preciso da igreja, eu não preciso ver o koinonia. Membros um dos outros. Paulo escreve, irmãos, que a igreja é o corpo. Então essa koinonia tem que acontecer daqueles que foram transformados por Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 18. João escreve, irmãos filhinhos, não amemos... coloca esse versículo é bom a gente aprender. 1 João 3,18. Não amemos só de palavras e de boca, mas de verdade. De verdade. Olha o que o texto diz, irmãos. 1 João 3,18. Meus filhinhos, vamos ler juntos? Não amemos de palavra, nem de boca, de língua, mas em obra e em verdade. É isso que estava acontecendo aqui no texto. Eles amavam com atitudes, não só de palavras. E a comunhão, meus irmãos, o koinonia custa. O koinonia custa. Estar em comunhão vai custar, sim. Vai custar o seu tempo. Está aí o meu filho chegou do serviço, o Alex. Pensa que eu não observo. Ele chegou correndo de serviço, trabalhou o dia inteiro, já veio para cá, cansado. Natan e alguns outros irmãos também trabalharam. Só passou que não trabalha, né? Trabalhei também, meus irmãos. Hoje acordei 6h30 para fazer o rádio, visitei. Então, mas o irmão também, o Ademir. Então, irmãos,
Isso vai custar muito, sim. Vai custar o seu tempo. Às vezes, para preservar a coinonia, a comunhão, o estar juntos, vai custar o seu orgulho. Vai custar o seu orgulho. Vai custar, irmãos, sim, irmãos, muitas vezes recurso. Aquilo que o Senhor tem te dado para compartilhar com a igreja, para doar para a igreja. A igreja precisa, a obra de Deus precisa. Olha, irmãos, aqueles que tinham posse nessa época aqui, eles não eram obrigados, irmãos. Eles não eram obrigados a fazer isso, não. Esses homens e mulheres de Deus observou a necessidade da obra e generosamente vendia para que a igreja atendesse os mais necessitados. E não é assim na igreja? É assim. O seu dízimo, a sua oferta, vai para missões, vai para a África, vai para a Cristolândia, vai para as necessidades aqui do campo missionário. Amém, irmãos? As nossas necessidades, vai para pagar uma luz, uma água, vai para a limpeza, vai para o material, vai, irmãos, é muita coisa. Então, irmãos, hoje não é diferente. Então, irmãos, vai custar sim. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 10, versículo 24, que nós temos que estar unidos. Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas advertir, exortar uns aos outros, amar uns aos outros. Irmãos, e falando fora desse ambiente de igreja, a comunhão, irmãos, é muito importante também. A comunhão na sua casa, com a família. O diabo quer destruir a comunhão. Ele quer colocar a divisão. Porque, irmãos, se ele destrói a comunhão, ele, irmãos, divide a igreja. E a divisão vai enfraquecer os irmãos. Muitas pessoas, irmãos, que deixaram de vir, muitas pessoas que deixaram essa comunhão, muitas delas, irmãos, é porque por mágoas, por crises no relacionamento. E quantas famílias estão destruídas porque lhe faltou, irmãos, humildade para viver em comunhão. Quantas pessoas, irmãos, estão separadas umas das outras porque a divisão, ela é estratégia do inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Coloca lá, é importante isso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz que temos que ser sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando. Olha só, irmãos, buscando a quem possa tragar. Então ele vai tentar colocar na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, da sua família, divisão. E divisão, irmãos, é sinal de falta de perdão. É orgulho, muitas vezes. É mal entendido. E a Bíblia, irmãos, está repleto de versículos dizendo: perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros. Olha o que o texto diz lá em Colossenses 3, versículo 13. Fala exatamente disso, que devemos suportar, não é só perdoar, mas suportar. Olha que palavra, não é? O texto diz, irmãos, suportai-vos. Diga comigo, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei
E como Cristo me perdoa, irmãos? Como Cristo me perdoa? Como Cristo perdoa você? Cristo, sabe como Cristo perdoa você? Ele não esperou você ser perfeito. Ele não esperou você estar aqui na igreja. A Bíblia diz que o Senhor morreu por nós quando a gente ainda era pecador, inimigo da cruz. Então a Bíblia fala que tenho que perdoar como Cristo me perdoou incondicionalmente. Não importa se ele é corintiano, não importa se ele é palmeirense, suporta ele. Amém, irmão? Não importa se ele é Lula, se ele é Bolsonaro, tem que suportar ele. Amém, irmão? Eu tenho uns irmãos que é Lula, tenho uns irmãos que é Bolsonaro. Mas a Bíblia diz suportar, porque o que une a gente não é política. O que une a gente, irmãos, não é time de futebol. Lá em casa, irmãos, lá em casa, os meus irmãos, assim, é um sas. Os caras estão unidos, vou te falar para você uma coisa. Vai ter uma janta. Aí combinou assim, ó. Ninguém fala de política e ninguém fala de futebol, viu? Ninguém fala. Aí tudo bem, irmãos. Tudo bem. É só não falar, não é? E a gente vive unido, irmãos. Tem irmãos que você tem que suportar. A Bíblia diz: suportai-vos, perdoai-vos. Então vai custar essa comunhão. Vai custar sim, vai custar o meu orgulho, vai custar, irmãos, para a gente manter a comunhão que o Senhor quer que a gente tenha, irmãos. Você sabe aquela coxa de retalhos? Eu sempre lembro disso. Minha mãe fazia coxa de retalhos. Ela juntava um monte de pedaços. Um quadrado, outro redondo, outro vermelho, outro branco, outro é tecido de jeans, outro era... Nossa, era um monte de retalhos. E eu ficava vendo o que a mãe vai fazer com isso. Ela recortava. Começava a costurar, pedaço por pedaço. Aí ficava aquela coxa colorida, não é? E colocava assim na cama, aquela coxa unida os pedaços diferentes, de tamanhos diferentes, de tecidos diferentes, de cores diferentes, mas unidas, ela tinha serventia como uma toalha. Igreja é isso, irmãos. Deus não pede que a gente seja tudo igualzinho, pensa tudo igualzinho. Não. A unidade que o Senhor quer de nós, irmãos, é na diversidade. Unidade na diversidade. Como o corpo, como os membros do corpo. Tem vários órgãos. Tem a cabeça. Não tem mais o que é importante. Tudo é importante. Coração é importante. O fígado é importante. Amém, irmãos? Todos os órgãos são importantes, cada um na sua função. Olha que maravilha, irmãos. É assim que Deus quer a gente nesse mundo. É assim que a gente vai preservar essa comunhão, irmãos. E para a gente terminar esse estudo, irmãos, Deus continua procurando esse povo unido de coração, esse povo alinhado em propósito, esse povo comprometido com o amor na prática, não só de palavras. Será que estamos vivendo isso? Ou apenas ouvindo isso? Quem sabe hoje você vai sair daqui dizendo: eu vou restaurar aquele relacionamento quebrado. Eu vou me aproximar daquele irmão, daquela irmã. Eu vou servir alguém, vou servir ao próximo. Eu vou participar da vida da igreja, como esses participaram da vida da igreja. Vou perdoar, talvez alguém que me feriu. A verdadeira comunhão exige isso, atitude. Abrir mão, perdoar, se doar. Irmãos, a igreja, irmãos, vai muito além das reuniões aqui. A igreja é vida na vida. Mas sabe o que acontece conosco, irmãos? Que nós temos o costume de protelar as nossas atitudes. A gente fala assim: depois
Não é verdade? Depois eu perdoo. Depois eu converso com aquela irmã, com aquele irmão. Depois eu ligo para minha mãe. Depois eu ligo para o meu pai. A gente usa muito a palavra depois. Mas depois é um engano, irmãos. O depois não poderá existir. O depois pode ser tarde. E a gente vive falando depois. Irmãos, essa noite você vai sair daqui e vai dizer: eu quero consertar com o irmão, que faz tempo que eu não converso com ele. Eu vou ligar para o meu pai, para minha mãe, que faz tempo que eu não converso com ele. Então você vai sair daqui e dizer: eu quero consertar algumas coisas em minha vida, não vou deixar para depois. E sabe o que é pior de tudo? É quando a gente fala assim: Jesus, depois eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Depois eu decido qual será o destino da minha alma. E depois pode não existir. O hoje é o maior presente que Deus te dá. É hoje.